Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma imersão Plug2. Bom, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Camila Cretano, provavelmente você já me viu aqui em alguns vídeos da Plug2. Eu sou líder de parcerias aqui da vertical de Plug2 e Links Commerce. E na imersão de hoje, a nossa ideia é falar um pouquinho sobre as possibilidades de integrações com a Plug2 e os nossos parceiros. Obviamente, aí para quem já conhece a Plug2, hub de integração que conecta com diversos canais, ou seja, marketplaces, a gente também consegue conectar com plataformas de e-commerce, transportadoras e outras ferramentas do mercado. Até porque a gente tem a API aberta, então se você aí tem um RP ou uma plataforma, a gente consegue conectar com você através aí de uma análise prévia do time de desenvolvimento. Bom, vamos então ao assunto do vídeo de hoje. A ideia é a gente falar um pouquinho então sobre uma plataforma de e-commerce que a gente já conhece muito bem e que já é de casa, o Links Commerce. Então, a ideia é que a gente conheça um pouco mais sobre as vantagens de ter uma plataforma de e-commerce conectada à Plug2 e de, obviamente, entender os benefícios do Links Commerce para o seu negócio. Sabendo aí que os marketplaces são hoje difundidos aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Os principais ali, Mercado Livre, Shopee, Amazon, agora a gente tem o TikTok Shop. É também de suma importância que você tenha uma plataforma de e-commerce para gerenciar o seu negócio e ter, assim, uma loja virtual com o seu branding, com a sua marca e, obviamente, com a sua experiência de consumo. Para esse vídeo de hoje, eu tenho um convidado extremamente especial, que é especialista em Links Commerce e que vai dar uma palhinha aí, apresentando a plataforma para vocês e falando aí sobre as funcionalidades, as principais vantagens e benefícios de ter o Links Commerce acoplado, então, ao seu negócio. Bem, eu vou dar boas-vindas, então, ao Juan Carlo, que é o nosso coordenador aí de parcerias e produto, para falar um pouquinho aí para vocês do Links Commerce. Bem-vindo, Juan. Bom dia, Cami. Bom dia a todos. Muito feliz de estar participando dessa live. A gente preparou um material super bacana para compartilhar com toda a base de clientes da Plug2 e falar um pouquinho mais da Links Commerce, a plataforma de e-commerce oficial da Links, e mostrar como que ela agrega valor para toda a base de sellers da Plug2 e como que a gente pode engajar cada vez mais uma experiência omnichannel de verdade para os nossos clientes. Então, perfeito. Com você, então, Juan. Beleza. Olha aí. Legal, gente. É isso. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos, tá, pela participação. Esse é um momento muito importante para a gente. A gente gostaria, então, de fato, de compartilhar com todo mundo que está aqui presente, vai ver a live posteriormente, um pouco da nossa solução, de como é o Links Commerce e como que ele agrega valor para todos os nossos clientes, né? A gente sabe que o consumidor está cada vez mais presente no digital, mesmo num cenário pós-Covid-19, o mercado tem se mantido extremamente aquecido e com um grande desafio de tornar a jornada de compra cada vez menos complexa. E é o que a gente faz dia após dia aqui dentro do Links Commerce, facilitando a vida de todos os nossos sellers, né? Então, quando a gente olha para o varejo como um todo, seja uma experiência física ou digital, são diversos desafios que o lojista tem aí ao longo da sua jornada, né? Quando a gente olha para o offline ali, o físico, de fato, a gente tem diversos desafios como gestão de preço, gestão de estoque, toda a questão de tributação, impostos, logística, armazenamento, meio de pagamento, centro de distribuição, enfim, é muito desafio que o lojista tem ao longo do dia a dia na jornada dele. E quando a gente olha para o online, fica ainda mais complexo. A gente tem toda uma questão de uptime, cuidado com fraudes, identidade visual, que é muito importante quando a gente fala de ter uma loja online, estabilidade, questões de SEO, gestão de RPs, problema de entrega, problema de meio de pagamento, centro de distribuição, enfim, são muitas as dificuldades, os desafios que o lojista tem no dia a dia, e aí que entra o Links Commerce, de fato, para a gente conseguir facilitar cada vez mais a jornada do consumidor e, obviamente, de toda a nossa base de sellers. Então, a gente está aqui para isso, né? Para simplificar cada vez mais e tirar essa complexidade do varejo online
e do físico através de uma solução que une o melhor dos dois mundos. Então, por isso que a gente fala que nós somos uma solução omnichannel de verdade e 100% nativa. E até para já trazer isso, né, uma pira minha, a gente tem aqui dados e resultados históricos do Links Commerce, onde a gente pode compartilhar com vocês e mostrar de fato como a gente está agregando toda a nossa base de sellers. Para vocês terem uma noção, ao longo de 2024, a gente teve um crescimento 109% em relação ao ano anterior. E aí a gente falando de resultados de venda, clientes que estão dentro da Links Commerce, utilizando das nossas soluções, estão crescendo ano após ano. A gente entregou resultados fantásticos, aí foram 1,7 bilhões de transações em reais, né, obviamente, dentro da nossa plataforma. E aí sim, quando a gente olhar para a quantidade de pedidos, foram 4 milhões de pedidos pagos. Então, isso aqui são resultados realmente marcantes e que a gente vem buscando cada vez mais e mais sellers para dentro do nosso ecossistema, para que a gente possa engajar eles a crescer cada vez mais, né? E aí, quando a gente fala de Links Commerce, a gente tem uma série de funcionalidades e atribuições dentro da plataforma que fazem com que a gente possa auxiliar todos os nossos sellers no dia a dia. A gente está falando de uma plataforma de alta performance e com carregamento otimizado. O que significa isso, gente? É quando vocês vão acessar a loja online, diferente do Marketplace, vocês vão acessar um e-commerce e vocês têm aquela experiência ruim, muitas vezes um site demorado, às vezes um carregamento que é completo e demora, e vai demorando. Esse é o tipo de problema que o lojista da Links Commerce não tem. A gente tem uma solução que a gente chama de New CMS Experience, é um layout totalmente novo, um modelo de construção do front-end totalmente inovador dentro da nossa plataforma e 100% voltado para performance. Então, ele traz uma grande melhora na performance e, obviamente, um carregamento muito mais rápido. Então, a gente está falando de otimizar a jornada do consumidor no online através de um carregamento fácil, rápido e muito performático. A gente também preza muito pela identidade visual, então cada uma das nossas lojas permite a customização 100% conforme a necessidade do cliente. Então você imagina, você tem uma loja física, você vai construir uma loja online. É importante que você mantenha a identidade visual do seu negócio também no online. Não adianta você mobiliar uma loja, fazer uma série de arranjos dentro do físico e quando você vai para online é só mais uma loja com a cara que todo mundo tem. Então é isso que a gente preza bastante aqui dentro do Links Commerce para que você tenha de fato a sua marca, o seu visual, as suas regras. Isso tudo através do nosso CMS, que obviamente é 100% customizável e aberto ao responsivo, né? Então a gente está falando de vocês conseguirem ter uma loja 100% customizável, desde a home até a página de produto e até mesmo ao checkout, trazendo uma experiência única para cada um dos usuários. Múltiplas opções de pagamento e frete, né? A gente entende que vão acontecendo em diversos cantos do país tendências. E aí é importante que o lojista, que uma vez que tenha um site, uma loja online, ele possa trabalhar com todas esses cenários diferentes. E aí é por isso que a gente disponibiliza diversas opções de pagamento, diversas opções logística, para poder atender cada vez mais o cliente. Então, a gente está falando de ter cada vez mais conveniência e, obviamente, isso aqui é focado em resultado, né? A gente quer melhorar a experiência com um único objetivo, que é aumentar a taxa de conversão e, obviamente, reduzir ali o abandono dos carrinhos. Então, é importante que o lojista entenda que ele tem um monte de opção dentro da Links Commerce para trazer o melhor cenário ou o cenário mais completo para cada um dos seus consumidores, seja na parte logística ou de pagamento. Estabilidade o ano inteiro. A gente sabe que ao longo do ano vão acontecendo alguns feriados, promoções, e é importante que o lojista se prepare do lado dele para ele poder, enfim, receber essa maior quantidade de acesso. Mas nós, como plataforma, a gente garante essa estabilidade o ano inteiro. Tá? A nossa plataforma ela foi, de fato, concebida para que todos os servidores possam crescer horizontalmente. Então, isso eu quero dizer que, independente do dia, uma Black Friday, por exemplo, uma Best Friday, onde o cliente vai ter um volume absurdo de acesso, a nossa loja nossa plataforma garante que a loja ainda vai estar no ar. Então, a gente suporta grandes tráfegos. Então, a gente, além de disponibilizar para o lojista toda uma estrutura de segurança, a gente também permite a escalabilidade de todo o nosso produto ao longo do ano. E, obviamente, a gente sabe que somente um e-commerce não permite o crescimento do cliente. A gente traz aqui, então, essa grande sinergia com a Plug2 para que o cliente possa entender que, assim como ele vai vender nos marketplaces, que é essa grande dor do mercado que a Plug2 resolve de maneira extremamente bem, a gente traz um e-commerce para que o cliente possa ter, então, a loja online com a cara dele, vendendo os produtos dele, mas ele também conectado nos principais marketplaces
do segmento dele. Então, a gente está falando de ter presença online, de ter um maior faturamento e o principal, ter visibilidade. E, obviamente, a gente está falando de uma série de problemas e soluções, mas o problema ele nunca para de acontecer. E é por isso que a gente está aqui. A gente vai enfrentando cada um dos problemas que surgem no mercado, que a gente fala problemas, muitas vezes são esses desafios que o consumidor enfrenta. E aí, muito por conta dessas barreiras que vão sendo quebradas entre o online e o físico, é ali que a Links Commerce se encaixa. A gente vai resolvendo cada uma dessas dores do mercado. Então, a gente já sabe, e obviamente com base em dados, né, gente, que o cliente, o consumidor, está cada vez mais exigente. E aí a gente traz alguns dados aqui que o lojista precisa estar ciente quando ele for escolher qual que é a plataforma de e-commerce dele. Mais de 60% dos brasileiros já consomem de forma híbrida. Então, a gente está falando de um consumidor que ele vai desde uma loja física para comprar um produto até mesmo uma loja online. 49% dos consumidores híbridos relatam ter experiências mais positivas do que negativas. Então, tem ali uma certa dor no mercado que a gente precisa resolver e é por isso que a gente está aqui. Mas, obviamente, a nossa solução ao longo desses 15 anos já fez com que a gente chegasse aí nesses 49% junto de outras plataformas para atingir as expectativas dos clientes, né? E 70% dos consumidores acabam não comprando em uma marca posteriormente após uma experiência ruim. Então, a gente sabe muito bem ali do custo de aquisição de um cliente para trazer, enfim, fazer um engajamento numa rede social, divulgar a sua marca, e aí você faz todo o investimento com uma agência, com tráfego pago, e você escolhe a plataforma errada. Isso faz com que o cliente tenha uma experiência ruim e ele não volte a comprar. E é isso que a gente bate muito aqui na Links Commerce, para que a experiência de compra do consumidor final seja mais fluida possível e, obviamente, você vai reduzindo cada vez mais o seu CAC e chegando num valor mais atrativo ali dentro da sua operação. E, obviamente, né, frete e prazo é muito importante, são os principais fatores que influenciam na compra dentro de e-commerce. Então, por isso que anteriormente eu comentei que a gente tem diversas opções de meio de pagamento e logística, que é para o consumidor final ter todas essas opções na palma da mão e ele poder definir o que vai ser mais conveniente para ele, seja na hora de pagar ou de receber esse produto na sua casa. E na prática, o consumidor já criou diversas expectativas sobre a jornada de compra. Então, a gente traz algumas tendências que seguem se mantendo ano após ano. Então, a entrega rápida, mesmo pagando e barata, ela é importante. Então, mais do que você ter uma entrega grátis dentro do seu e-commerce, é você ter uma entrega rápida, para que agregue valor ao consumidor. Poxa, você precisa de um produto hoje, você está realmente motivado a comprar. Você finaliza a compra, esse produto é entregue daqui a 30 dias. Esse é o tipo de experiência que a gente quer passar para o consumidor? Não. Então, a gente disponibiliza diversas soluções logísticas, sejam gateways, TMS, transportadoras, enfim, e afins, para que o lojista tenha uma série de opções para o consumidor final. Então, experiência positiva ao longo de toda a jornada de compra. Então, é desde o acesso à home do site até a página de buscas, categorias, quando você visualiza o produto numa qualidade extremamente altíssima, descrições bem detalhadas, quando você passa por toda a jornada de compra, desde o seu carrinho até a conclusão do pedido dentro do checkout, tudo isso é importante para o consumidor final. Às vezes são aqueles pequenos detalhes na experiência de compra que pode fazer com que o consumidor se frustre. Então é por isso que a gente tem uma plataforma 100% customizável, para que cada lojista possa entender qual que é o perfil do seu consumidor, qual que é a necessidade dele, porque a gente atua em diversos segmentos, e aí sim ele construir essa jornada totalmente direcionada para o consumidor final. Então, a retirada do produto sem custo ou de forma imediata, então é você conseguir disponibilizar diversos estoques, até mesmo lojas físicas, franquias, centros de distribuição dentro da sua loja online, aquela que fique mais próxima do consumidor, é onde ele vai retirar o produto. Então, a gente sabe que o ser humano ele é imediatista, então muitas vezes você não pode aguardar ali 1, 2 dias para receber o seu produto, até mesmo por uma ocasião, um evento especial. Então, a gente disponibiliza também a integração com o físico, justamente para que o consumidor final tenha acesso ao produto cada vez mais rápido. E, obviamente, encontrar todos os produtos dentro do e-commerce é muito importante. Então, por isso que a gente tem a integração com os principais RPs, CRMs do mercado dentro da nossa estrutura, para que o lojista sempre tenha a integração 100% atualizada através dos nossos conectores.